Ou seja, pessoas hoje estão sendo investigadas e não se sabe por quem ou como. Porque eu vou dizer que a capivara do Dias Toffoli é enorme. Se você pegar ali 2001, 8 anos antes dele ser indicado pelo Lula ao STF, ele foi condenado a devolver R$420 mil ao governo do Amapá, porque ele foi aprovado lá para defender, né, prestar serviços advocatícios para o Estado, mas a licitação foi fraudulenta, foi ilegal. Desde a abertura do inquérito 4781, ou seja, de Toffoli, e nós estamos de novo em Toffoli, de Toffoli a Toffoli. Esse inquérito, que é aberto depois da capa da revista Cruzoé, de abril de 2019, vai completar 7 anos e foi, evidentemente, o inquérito matriz. A partir dele, nós conhecemos todo esse complexo de censura que vocês acabam de relatar. Nós temos exilados, nós temos pessoas perseguidas puramente por política, outras sofrem na pele a perda de passaporte, multas e por aí vai. Enfim, eu poderia... E aí o que eu posso dizer, o que faz bem ao Brasil é um Supremo que respeite as leis, né? Respeite a Constituição e, aí passando para a turma, seja formado verdadeiramente por ministros com notável saber jurídico, não é notório, é notável saber jurídico e reputação ilibada. Pô, na boa. Alexandre de Moraes, pegar só esses dois que estão aí, né? Na cabeça, né? Ali. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, tem alguma coisa dessa? Não tem. E é interessante que o próprio Edson Fachin é um dos principais, digamos, advogados da proposta de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho bacana existir um código de ética, mas existe hoje o código de ética da magistratura. Já existe. E isso não é seguido. E o próprio Fachin agora defende quem está violando esse código de ética que já existe. Então, o Alexandre de Moraes, recentemente, abriu um novo inquérito das fake news. Agora, não com esse nome, obviamente, mas para investigar supostos vazamentos da Receita Federal. Ele incluiu, né, no inquérito das fake news. Não, ele criou um novo inquérito. Existe um novo inquérito das fake news, um novo inquérito sigiloso, um novo inquérito do fim do mundo, para investigar vazamentos de informações sobre dados dos ministros relacionados justamente ao caso do Resort Itaiaia, o caso do contrato da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master, aquele de 129 milhões, que a imprensa já mostrou que, na realidade, não existe nenhum serviço, pelo menos existe uma ação só da esposa do Alexandre de Moraes nesse caso todo. Eles não atuaram na Suprema Corte. Basicamente, é um serviço que não aconteceu. O que aconteceu? Foi o Alexandre de Moraes ligando 5 vezes para o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, para tentar não sei o que com relação ao Banco Master. Esse não sei o que eu deixo para vocês concluírem aí em casa. Então, eles abriram agora um novo inquérito sigiloso para investigar coisas que não se sabe o quê, com base naquele controverso artigo do regimento interno da Suprema Corte, aquele artigo 43, que permite que sejam investigados crimes que aconteceram dentro das dependências do STF. Agora eu pergunto, houve vazamento na dependência do STF? Não. Então eles criaram essa nova regra, fizeram uma interpretação ampla e agora estão criando um inquérito assim, à torta e à direita, simplesmente não tem mais justificativa. Antes eles tentavam justificar, olha, houve isso, aquilo, agora acabou-se. Não temos mais nenhum pudor para violar a lei. E agora, Alexandre de Moraes abriu esse inquérito de ofício, sem provocação da PGR. Nós não temos o número desse inquérito ainda. Alguns veículos de imprensa, como o Poder 360, já tiveram acesso ao número, mas não têm acesso a absolutamente mais nenhuma informação sobre essa investigação totalmente sigilosa. Ou seja, pessoas hoje estão sendo investigadas e não se sabe por quem ou como.
eu imagino que novamente Alexandre de Moraes irá acionar a PF confiável, né, que nós revelamos na nossa Vaza Toga 4, a PF confiável, que investiga coisas que são do interesse do ministro. Lembrando que o inquérito das fake news foi criado lá no começo de 2019 para investigar supostos ataques digitais aos ministros do STF por parte de procuradores da Lava Jato. E logo quando o Dias Toffoli, lembrando que é o mesmo pessoal, né? Os personagens vão se repetindo. O mesmo Dias Toffoli, coincidentemente, né? Não são coincidências, é igual o da Mega Sena, né? A gente pode falar isso depois. São muitas coincidências. O mesmo Dias Toffoli, que era presidente do STF na ocasião, abriu um inquérito de ofício, colocou a relatoria na mão do Moraes, ou seja, não teve sorteio. Quando o Alexandre de Moraes começou a investigar, a primeira coisa que ele fez foi expandir os critérios da portaria inicial. Então, antes a portaria era ofensas na internet. E aí, Alexandre de Moraes expande para incluir vazamentos de dados de ministros, porque havia uma investigação oficial da Receita Federal contra várias autoridades. Eles criaram um sistema que criava uma busca automática por movimentações suspeitas de pessoas politicamente expostas, ou seja, parentes de autoridades. E aí surgiu o nome da dona Guiomar, a atual ex-esposa do ministro Gilmar, que por algum motivo acabou, e tristemente, né, terminou o casamento de anos, uma união de anos, o senhor Gilmar e dona Guiomar, uma união quase perfeita, são parceiros e cúmplices de muitos anos, e infelizmente terminaram o casamento após os burburinhos da Lei Magnitsky. E agora, então, Alexandre de Moraes volta lá no começo. Então, temos ciclos, né? Como já dizia Karl Marx, a história se repete. Primeiro como tragédia, depois como farsa, e agora não só como farsa, mas como comédia, porque é ridículo eles acharem que o povão não está vendo. O problema é que eles tomaram o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Então, não adianta. Até me perguntaram, né? David, como é que está o Brasil? Eu falo, não posso reclamar. Mas por que não pode reclamar? Porque não posso reclamar mesmo. Se eu reclamar, a situação fica feia. É interessante, eu queria contar um fato curioso. Lá em 2023, final de 2023, eu já estava nas tratativas para começar as investigações junto com o Michael Schellenberger. E o Michael falava assim, olha, David, tem um negócio chamado Complexo Industrial da Censura, nós estamos investigando isso e tal, e parece que tem ligações, né, do governo americano na censura do Brasil, dá uma olhada. Eu falei, cara, não, isso aí não tem, não. O que tem, basicamente, é um esquema para tentar censurar quem denuncia crimes envolvendo o judiciário. Não é bem assim, investiga. E o que eu investiguei e descobri é que realmente havia muita conexão do governo americano com a censura no Brasil. Quando eu falo censura, não é só censura, é perseguição também, né? O que o Alan está sofrendo, vocês estão sofrendo aqui também. Mas eu estava certo de início, porque realmente boa parte do que nós estamos vendo para calar as pessoas, então tanto o inquérito das fake news quanto esse novo inquérito agora, que pode estar investigando, inclusive jornalistas do Estadão e do Globo, que estão investigando, agora o Metrópolis, né? Então entrou na briga, estão investigando o caso Master, pode ser que eles estejam sendo alvos de operações sigilosas que não sabemos. Tá? Então, é uma amálgama, é uma soma tanto dessa questão de corrupção, quanto também dessa interferência americana que houve nas eleições de 2022. Eu vou dizer que a capivara do Dias Toffoli é enorme. Se você pegar ali 2001, 8 anos antes dele ser indicado pelo Lula ao STF, ele foi condenado a devolver R$420 mil ao governo do Amapá, porque ele foi aprovado lá para defender, né, prestar serviços advocatícios para o Estado, mas a licitação foi fraudulenta, foi ilegal. Você falou do escritório da dona Guiomar e da mulher do Toffoli. Vamos lembrar, você citou aí, né, havia uma suspeita sobre os escritórios, né, COAF, Receita Federal, e o Toffoli barrou essas investigações. O Toffoli foi acusado de receber mesada do escritório da mulher dele, não dele, da mulher dele,
uma mesada de 100 mil reais. Meu irmão, se você for puxando a capivara do Toffoli, porque aí tem essa questão do inquérito do fim do mundo, eu sou o editor do Brasil, o STF é o poder moderador. Cara, você não para mais, é coisa para HD esse HD do Silvio Navarro aí. Se deixar o Silvio Navarro falar disso, a gente fica 3 dias aqui, porque a capivara do... Eu não ligo não, pode ficar... Hein, Silvio? É muita capivara para puxar do Toffoli. Pois é, eu não sei nem por onde começar. Veja, e acho que o ponto que o Agape faz aí, ele recupera, traz a cronologia impecável, desde a abertura do inquérito 4781, ou seja, de Toffoli, e nós estamos de novo em Toffoli, de Toffoli a Toffoli. Esse inquérito, que é aberto depois da capa da revista Cruzoé, de abril de 2019, vai completar 7 anos, e foi, evidentemente, o inquérito matriz. A partir dele, nós conhecemos todo esse complexo de censura que vocês acabam de relatar. Nós temos exilados, nós temos pessoas perseguidas puramente por política, outras sofrem na pele a perda de passaporte, multas e por aí vai. Enfim, a gente poderia entrar por esse lado da conversa. Mas vamos continuar aqui no Toffoli. Naquela época, quando da abertura daquele inquérito, e o Agape descreve essa cena, numa entrevista posterior, o ministro Marco Aurélio Mello, que era o decano do Supremo, quando o Toffoli presidia a corte, ele disse o seguinte nessa entrevista: olha, nós estávamos na casa do ministro Luiz Roberto Barroso e o Toffoli, numa conversa paralela, me chamou e disse: olha, ministro, o que eu vou fazer, eu sei que o senhor, como decano, não vai gostar, eu sei que não tem precedentes, eu sei que é complicado para a corte, mas eu tenho que fazer. E ele abre de ofício esse inquérito e entrega ao caçula, ao Alexandre de Moraes, sem o sorteio habitual, tradicional. Pode-se levantar suspeitas também, como é que funciona essa roleta, né? Como é que funciona esse sorteio dentro de cortes superiores, mas ele entrega para o Alexandre de Moraes. O resto a gente já conhece. Por isso que eu disse que acho que não precisamos entrar nesta hora por essa ramificação da censura e da perseguição implacável no Brasil. Mas o fato é que ali nasce uma ilegalidade. E também a Procuradoria-Geral da República, naquela época, não é chamada, porque o PGR, em tese, é quem é o agente provocador dentro do ordenamento jurídico. Não é chamado para opinar e não parte dele a instauração do inquérito. A procuradora, a Raquel Branquinho, também já se manifestou sobre isso na época. Enfim, houve toda uma onda de protestos sobre o que acontecia, e a gente conhece o resultado. Para falar de Toffoli, só deste ponto, em relação a tudo que ele já fez, a todas as outras suspeitas, eu acho que o Google pode trazer uma lista gigantesca. E eu queria acrescentar mais uma, que muita gente não lembra. O Toffoli também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. É uma consequência. Um dos 3 ministros do STF que passam pelo TSE sempre presidem em rodízio a Corte Eleitoral. Os demais integrantes, que são do STJ, da advocacia e por aí vai, eles não podem presidir o TSE. Um personagem muito conhecido do noticiário policial / político brasileiro, Sérgio Cabral, aquele que já chegou a acumular mais tempo de cadeia, mais tempo de condenação, de pena do que o Marcola, o chefe do PCC, né? Estou falando de mais de 400 anos. O Sérgio Cabral, num trecho da delação dele, da colaboração premiada, ele fala sobre o Dias Toffoli. Isso também é fácil de ser encontrado. Até coloquei no Instagram nesta semana para que as pessoas recordem disso. O Sérgio Cabral diz que o Dias Toffoli vendia sentenças no TSE. Não somos nós, jornalistas, analistas políticos, comentaristas. O Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro, que chegou a ser cotado pelo Lula para ser um sucessor desse projeto de poder do PT, quando o Lula ainda não tinha sido varrido pela Lava Jato, não tinha sido preso, né? Então, e isso foi noticiado, também é facilmente de ser encontrado nas redes sociais. Só para citar mais um escândalo de Toffoli, né? Eu acho que o caso Banco Master, ele tem um potencial de implodir
boa parte da classe política, dos tribunais, inclusive superiores, no Brasil, de escritórios de advocacia, de pessoas com grande influência, com ou sem mandato, muito grande, mas muito grande mesmo. Não duvido que esbarre também em jornalistas que trabalham em redações e que tinham acesso a banqueiros, que tinham amplo acesso a Dias Toffoli. Tem jornalistas até que já postaram imagens bebericando ali ou conversando em converscotes com Dias Toffoli. Isso também você pode encontrar, né, nas redes sociais. Acho que eu até cheguei a mandar uma mensagem para vocês darem uma olhada. Se quiser exibir, foi ele que publicou na Rede X, não fui eu. Então tá aí, esse é um, por exemplo, né? Ou o senhor Noblar, que hoje tem uma conta grande até nas redes sociais. Ele já chegou a publicar foto com o Dias Toffoli, né? Fora do momento de trabalho. Mas o caso Banco Master, ele tem todo esse potencial, porém, ele tem uma diferença. E aqui eu traço um paralelo com a Lava Jato, que chegou no amigo do amigo de meu pai. Ele corre sob a custódia do STF. A Lava Jato correu inicialmente, e nos seus áureos tempos, com um juiz de primeira instância que era o responsável pelas decisões. E uma força-tarefa disposta a investigar falcatruas e tentar, de alguma forma, livrar o Brasil da chaga, livrar o Brasil do cupim da corrupção. Essa força-tarefa funcionava em Curitiba. Teve apoio depois de procuradores em outras partes do país. Aí tem um print falando sobre um sábado ameno com amigos. São amigos. Aliás, a Lava Jato tinha essa estrutura. E a Polícia Federal, evidentemente. Agora, no caso Master, nós temos um STF disposto a não investigar, inclusive de forma absurda, estapafúrdia. Dias Toffoli segue à frente do caso Banco Master. Isso é um absurdo, é um absurdo. Eu acho que o caso do Dias Toffoli é um caso de polícia, mas ele não poderia hoje, agora, nesta data, continuar à frente do Banco Master. Tem de sair, todos. Aliás, jornalistas do Grupo Globo dizem isso abertamente em colunas de jornal. Jornalistas que nós conhecemos. Eu vi a Miriam Leitão falando sobre isso, por exemplo, na semana, no final de semana. Então, eu acho que não tem mais como. E a Procuradoria-Geral da República, que tem à frente um senhor que era sócio do Gilmar Mendes, que está lá, que parece uma figura, um boneco. Ele parece um boneco. Quando eu me recordo, por exemplo, da fase de interrogatório desses núcleos do 8 de janeiro. Ele não fazia nada se não ler aquilo que tinham preparado para ele.